Olá, amigos e amigas viajantes, estamos em Porto Alegre, capital gaúcha, uma cidade com muitas atrações e, é claro, muita história para contar. E nós vamos então mostrar tudo isso para vocês. Mas se vocês ainda não nos conhecem, nós somos o canal Laura no Mundo, uma família de viajantes que fica perambulando por aí e conta aqui todas as nossas experiências. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, aperte no sininho para receber as notificações e compartilhe os vídeos com os seus amigos. Vem com a gente então conhecer Porto Alegre. A Praça Marechal Deodoro, ou Praça da Matriz, é um local público dos mais importantes para a história, né, da cidade de Porto Alegre, e não só daqui, mas também do Brasil. Ela já foi chamada de Praça Pedro II por conta da visita do imperador. É aqui que está localizado a Igreja Matriz e o Palácio Piratini, sede do governo estadual. Você está na Praça da Matriz, entre um pouquinho para conhecer a paróquia Nossa Senhora Madre de Deus. Essa igreja, que começou a ser construída em 1921 e foi terminada em 1971, está aqui localizada onde antes havia uma outra igreja da mesma devoção, então que foi derrubada para a construção da nova sede. É uma igreja bonita, tem santos de várias devoções, inclusive São Pedro, patrono do estado do Rio Grande do Sul. Estamos em frente ao Palácio Piratini, sede do governo estadual. Aqui foi palco de um dos momentos mais marcantes da história do Brasil. Em 1961, o então presidente Jânio Quadros vai renunciar depois de apenas alguns meses de governo. Fica então para o vice assumir, João Goulart, que era gaúcho. João Goulart, chamado de Jango pelos íntimos, era alguém que os conservadores e certas forças políticas e militares da época não gostavam muito por conta de suas ideias progressistas. Ele era então chamado de comunista. De comunista ele não tinha nada. Na verdade, defendia reformas de base, como reforma agrária, enfim, melhoria na educação, essas questões que algumas pessoas se sentem muito incomodadas. Enfim, ele vai então, quando da renúncia de Jânio Quadros, Jango não está no Brasil. Para seu azar, ele estava justamente em viagem à China comunista, fazendo uma viagem diplomática, enfim, normal para suas funções dentro do governo. Então, uma ala dos militares resolve que Jango não poderia assumir. Acontece que aqui, o governador da época, Leonel Brizola, que era cunhado do Jango, vai então fazer um movimento, vai liderar um movimento chamado de Rede da Legalidade ou Campanha da Legalidade, para garantir a legalidade da posse de Jango. Foram 12 dias de muita tensão neste lugar, mas Brizola não estava sozinho. Bem aqui na frente do palácio está a Praça da Matriz, que foi ocupada pelo povo. Cerca de 30 mil pessoas estavam aqui dando apoio para este movimento. E lá dentro, Brizola se articulando com outras pessoas, fazendo um discurso, movimentando o país. Bom, os militares que estavam interinamente no poder resolveram então atacar o Rio Grande do Sul e a ideia era bombardear o palácio. Acontece que os militares daqui se negaram
né, a fazer parte desse massacre, né, porque estavam inclusive a favor, né, da posse de Jango. Foi um momento de muita tensão no país. Como é que essa história termina, né? O Jango vai assumir a presidência, mas uma coisa diferente acontece no Brasil, que vai ser instituído o parlamentarismo, então ele assume, mas com poderes restritos. E, infelizmente, ele não termina o governo, porque em 1964 essas mesmas forças, né, vão dar um golpe, né, civil-militar, e aí começa um período de ditadura na história do nosso país. A Praça da Alfândega, antiga Praça Senador Florencio, é também um outro ponto de interesse histórico e cultural da cidade de Porto Alegre. Aqui há uma série de atrações: o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, o Museu Antropológico, o Farol Santander, e desde 1955 aqui ocorre a Feira do Livro. Além disso, estamos pertinho da região do Porto. O Museu Antropológico, que fica na Praça da Alfândega, neste momento, né, em que nós estamos visitando Porto Alegre, tem uma exposição muito interessante sobre os 50 anos do 20 de novembro, como o Dia da Consciência Negra. E a exposição tem como fio, né, a vida de Oliveira Silveira, um poeta e militante do movimento negro aqui no Rio Grande do Sul, vai contando sua trajetória, sua poesia, e a partir daí a gente vai conhecendo um pouco da história da população negra no Rio Grande do Sul, entre artistas, poetas, cientistas, intelectuais, os clubes sociais negros, né, como eles se organizavam e ainda hoje como é a organização da população negra no momento, né, de luta contra o racismo, resistência. É uma exposição muito interessante e que vale muito a pena conhecer caso você esteja aqui enquanto ela estiver ocorrendo. No segundo andar do Museu Antropológico, uma exposição sobre os indígenas no Rio Grande do Sul e o movimento de retomada de terras ancestrais. Na região da Serra Gaúcha, né, nas cidades de Gramado e Canela, por exemplo, mas entre outras, era habitada, né, pelos indígenas nativos e de diversas etnias. Com a chegada de tropeiros e ocupação colonial, ali foi feito um movimento de limpeza da região, né, para, enfim, retirar essa população. Era considerado que ali havia um grande vazio populacional, mas esse vazio significava que não havia europeus. Bom, a gente já sabe, né, de todo o movimento de exploração indígena, desocupação das terras, mas em 2005, né, um grupo começou a liderar uma retomada dessas terras na cidade de Canela, né, ocupando floresta e reivindicando a posse da terra dos seus ancestrais. Então ainda tem ali uma briga, né, por essa retomada da terra legalmente, mas a presença deles e da cultura, né, reivindicando essa ancestralidade também no local é muito importante. E aqui no Museu de Antropologia de Porto Alegre a gente tem uma exposição que conta um pouco dessa retomada caigangue em várias partes do Rio Grande do Sul. Estamos no Museu do Comando Militar do Sul, aqui no centro de Porto Alegre, na Rua dos Andradas, bem no setor mesmo em que há museus e centros culturais. E é interessante você entrar e visitar, a visita é gratuita
começando a observar o prédio, né, que acho que ele é a primeira coisa que chama atenção, porque ele foi feito para ser um arsenal de guerra no contexto da Guerra do Paraguai, bem próximo ao Lago Guaíba, então é uma posição estratégica, né, da intendência, né, de manutenção do pessoal que estava na guerra, enfim. É um museu então que vai tratando um pouco dessa história do comando, né, militar do Sul, tem canhões, enfim, série de equipamentos. É interessante também para a gente ver um pouquinho essa história militar e compreender essa relação com a história do nosso país. Parte do acervo aqui do museu são viaturas, né, que estiveram presentes na Segunda Guerra Mundial, né, quando a Força Expedicionária Brasileira foi para lá para combater. Então é interessante também, né, a gente observar que tem umas poucas explicações, fala um pouquinho de militares responsáveis, e você pode entrar, né, em algumas dessas viaturas e ter um pouco essa sensação. A primeira coisa que a gente tem que ver aqui é que o soldado tinha que ser magrinho, porque olha o tamanho do volante. Imagina dirigir um troço desse, gente, no meio da guerra. Enfim, vale a pena a experiência, sim, para conhecer um pouco desse contexto também militar, que faz parte da nossa história. Durante a guerra, o acesso a lugares é uma coisa, né, importante. E as pontes foram fundamentais, né, para a entrada em territórios. Agora, como é que você vai construir pontes assim, né, no meio do nada, no meio de uma guerra, num lugar que não te pertence, né, como era o caso, enfim, na Segunda Guerra Mundial? Os britânicos, entre 1941 e 42 mais ou menos, criaram um tipo de ponte, ponte Bailey, que era possível facilmente, né, você levar as peças e montar a ponte onde fosse necessário para passar tropas, enfim, porque ela não necessitava de guindaste nem de materiais sofisticados para a sua construção, porque ela era pré-moldada. Então, assim, aqui a gente tem uma réplica dessa ponte e os brasileiros ajudaram então na construção de uma delas, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Uma coisa que a gente está com uma alta expectativa é o passeio de barco pelo Lago Guaíba e a partir dali avistando os principais pontos turísticos, né, da cidade. Vamos lá? A orla do Guaíba e toda essa região que envolve a Lagoa do Guaíba estão profundamente ligadas à cidade de Porto Alegre. A própria cidade surgiu junto ao rio e, graças a ele, se estabeleceu como um entreposto comercial. A região, hoje revitalizada, é resultado de um projeto iniciado em 2011, idealizado pelo curitibano Jaime Lerner, que, na prática, criou mais um ponto turístico e cartão postal para a cidade.
De barco por essa região, navegando em direção à zona norte da cidade, o visitante poderá curtir as ilhas do Delta do Jacuí, sua vegetação e fauna, bem como suas histórias e as pessoas que vivem em algumas das ilhas. Daqui da Orla do Guaíba, terminamos nosso vídeo. Então esperamos muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, receba as notificações clicando nos sininhos e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!